aí os carboidratos, principalmente os carboidratos refinados, Sim. e vamos começar aí, né, com uma cetogênica para ver se ele realmente melhora esse quadro, né? Ele ficou um mês e as crises dele ocorria sempre durante a noite no sono. Hum, Ele não conseguia, ele tinha, a mãe quase não dormia, ou seja, ela não tinha tanta qualidade de vida assim, né? E aí não, não sem tinha. sono a mãe não consegue, gente. Eu falo que é muito, essa privação do sono que vem com o autismo e todas as comorbidades junto é muito difícil. É A muito. prof, a prof. Arlete colocou fármaco resistente. Explica aí Uhum. pra gente o que é um fármaco resistente. Ele não respondia conforme o esperado, né? Mesmo utilizando o medicamento. E É aí começamos, aí desde então, quando ele foi diagnosticado fármaco resistente, aí o que aconteceu? O médico pegou e falou: procura uma nutricionista, né, que entenda do caso e que possa te auxiliar junto comigo, porque ele não tinha como pegar e falar: eu vou passar uma dieta tal para que possa auxiliar junto com o medicamento, né? Então ela assim, me procurou, ela chegou até a geralmente mim. os autistas geralmente autistas mais severos, que têm algumas comorbidades mais fortes, apresentam alguma farmacorresistência mesmo, que é, Uhum. mãezinha, realmente a resistência àquele remédio. Você precisa do remédio para dormir, porém o seu corpo cria uma resistência àquele remédio não faz efeito. Então você tem que ir para outros tipos de intervenções ali para fazer com que o seu corpo entenda Uhum. que você precisa dormir, que você precisa fazer essas coisas. No caso dessa criança, ela tinha epilepsia, né? Sim, seria Isso. resistência ao remédio. Ela tinha a epilepsia e com a ajuda da alimentação foi com que a criança foi conseguindo melhorar aí, né? Porque os alimentos eles integram ali uma grande parte, né, do que faz a gente conseguir dormir bem, ficar mais relaxado, Exatamente. né? Tem alimentos que interagem muito com o medicamento, né? Então, na hora que. Por isso que, assim, todo paciente que chega no meu consultório que fala assim, seja ele autista ou não autista, uma mãe, uma gestante, eu pergunto, faz uso de medicamento? Porque tem muitos alimentos que interagem com o medicamento. Por isso que o médico, quando ele te passa um medicamento, fala, ó, vai tomar após o café da manhã, ou então vai tomar antes do café da manhã. É por conta da interação entre o alimento e a droga em si, né? O remédio. Sim, exatamente. É, doutora Vanusa, vocês estão me vendo aí? Parece que não, travou não. Existe diferença entre a seletividade alimentar e a resistência, né? Aquela dificuldade alimentar. Sim. Uma coisa que a gente até falou na live quinta-feira passada foi justamente isso, que tudo precisa ser analisado, porque tem diferenças. Qual que é a diferença de uma resistência alimentar ali para uma seletividade propriamente dita? Então, o que que a gente tem como a resistência e a seletividade? A seletividade é quando o, a criança, né, o indivíduo, ele aceita, né, um alimento dentro de um grupo vamos colocar, dentro de um grupo de alimentos. Vamos colocar, igual, dentro do tubérculo, nós temos a batata, temos o aipim, inhame, e dentro desse grupo ele aceita um. Sim, Esse aí é o seleto, né? O que sim. tem dificuldade, ele não aceita nenhum, Nenhum. independente da forma de preparo. O seleto, ele escolhe um, né? Vamos colocar, eles escolhem até 15 tipos de alimentos para poder se alimentar daquilo ali, porque ele fala que gosta, né? Porque também chega um determinado tempo que eles falam que simplesmente não gosta, que tem pavor, né? Exatamente. Vamos se dizer, eles têm, alguns têm seletividade com
com grupos de alimento, com modos de preparo, às vezes aceita o tal alimento, mas não aceita tais formas de preparo, às vezes não aceita cozido, não aceita em forma de purê, né, só aceita frito. Aí é a hora que você tem que usar de toda a sua criatividade, porque não existe criança que fala assim, eu não quero comer, eu não estou com fome. Criança, uma hora vai ter fome. O negócio é Vai ter que você comer. saber, ter essa paciência, né, tá ali junto com a criança e procurar um jeito novo de preparar aquele alimento. A maioria deles gostam muito de coisa crocante, né? Gostam de Sim. coisinhas que fazem barulho, e principalmente de fritura, vamos dizer A assim, né? Alice, ela tem uma certa resistência, uma certa dificuldade para comer a carne. Ela A come, maioria. só que por que a gente fala isso, né? Muitas vezes essa seletividade ela tem a ver com a textura do alimento também, né? Uhum. Ali, se você dá frango, ela adora, vamos supor, como que é o nome? Da comida que minha mãe fez? Estrogonofe. Ela ama estrogonofe. Hum. Só que ela quer comer o caldo do estrogonofe com arroz. Na hora que você coloca os pedacinhos de frango, ela começa a mastigar, aí vira aquela massinha, ela coloca para fora. Você dá a carne Ele tem. de bife, alguma coisa, é a mesma coisa. Ela mastiga, virou aquela massinha, ela joga para fora. E aí, Hum. o que ela gosta muito? De Hum. comida com caldo. Ela adora sopa, ela adora caldos. Aí a sopa, você pode colocar tudo que é tipo de verdura e legume, e aí eu coloco a carne moída e ela come. Agora, se tiver pedaços maiores de frango, ela não come. Aí tem que chegar a picar tudo, camuflar ali no meio, né? Exatamente. Aí, às vezes, eu bato o frango no processador, deixo bem e misturo ele no meio para ficar aqueles pedacinhos bem pequenininhos e ela conseguir comer. Agora, se você dá um prato de arroz, feijão e ovo para ela, ela come tudo que você imagina, aquele pratinho inteirinho, Sim, né? E aí, com o tempo, eu fui prestando atenção nisso, que eu tenho que ir modificando ali o modo que eu faço a carne para ela, o modo que eu faço o feijão. E eles acostumam com um tempero. Quando você sai daquele tempero também, eles já não querem mais comer, né? exatamente. Eles têm como posso dizer, é uma fidelidade até com o sabor. Até Por isso que com sabor. eu tenho uma mãezinha que uma vez eu cheguei para ela e perguntei, e foi exatamente com essa criança super agitada, né? Eu falei, o que que ele come? O que que ele gosta de comer? Né? Ela, você vai até achar ruim comigo, mas ele só come miojo. Miojo? Aí eu falei, bom, eu falei assim, eu não posso achar ruim, já que é a única coisa que você consegue dar para o seu filho. Mas, isso daí, falei, com isso daí você vai ter uma criança super agitada, né? Falei assim, e se ele selecionou esse alimento para comer, falei, saiba você que você está intoxicando, está inflamando o seu filho o tempo todo, né? Se você está deixando fazendo com que o organismo dele esteja o tempo todo inflamado, ou seja, ele não tem tempo de estar bem. Foi assim, um tanto que ele não conseguia focar em nada, né? Estava o tempo todo agitado, né? Totalmente intolerante, tá o tempo todo, sabe, assim, ele tem que estar fazendo algo, porque senão ele ele começa a gritar, né? Porque tem que fazer algo. Eu Ele falei tem que estar assim, em isso daí, movimento. Ele tem crianças que têm essa necessidade, né, de estar em movimento exato. ali. E aí, por conta disso, não foi aceito dentro da creche, porque as tias não conseguiam controlar, né? Porque ele também não obedecia ordem e comando, né? Porque tá dentro de uma creche, né? Tem que entender que vai ter, por mais que ele tenha essa condição, vai ter que ir junto com as outras crianças, dormir, fazer a refeição, né? Se não quer dormir, mas Sim. ficar ali quietinho no canto dele. E se você já não colabora dentro de casa, mostrando para ele que, ó, a gente tem a refeição, mas vai ser assim, né?
trazer coisas mais limpas para ele, um tanto que tem mães que me perguntam, mas Vanusa, eu fui ao médico, né? Tem pessoas que falam que seria importante eu até mudar a panela. É importante, porque isso daí é um fator, a gente fala que é um fator ambiental, né? Que, que também modifica ali o meio, né? Presença de alumínio, plásticos, né? O BPA que está aí presente no plástico. Tudo isso faz sim diferença na qualidade da alimentação dessa criança, né? Eu falo, ó, Eu se costumo puder, dizer, pode. eu até falei isso aqui antes da gente começar, né? Que a gente vai falar disso ainda, mas o glúten, carboidratos refinados, açúcar demais, inflama a gente. Faz mal para nós que estamos ali neurotípicos, né? E a gente, né, tá vendo aí a quantidade. Eu tenho várias amigas, eu agora também descobri que estou intolerante à lactose, estou com início de doença celíaca. Então, tipo assim, aí você fica imaginando, se a gente fica tão ruim assim, imagine uma criança autista que não vai saber te dizer que ela tá inchada, não vai saber te dizer que ela tá com desconforto estomacal, nada Exato. disso, né? Então, a alimentação de uma criança autista, eu acho sim que tem que ter assim muito cuidado, a gente tem que olhar bastante. Eu aqui em casa Exatamente. reparei que a Alice, quando ela come qualquer coisinha, eu sempre cuidei muito da alimentação dela, desde da introdução alimentar e tudo. E hoje em dia ela começou a apresentar traços de seletividade, que a gente já está trabalhando, né, com a nutricionista, TO, todo mundo junto ali. E assim, independente de ser uma criança com autista, a gente sabe que tem aqueles autistas severos que têm sim problema com a comida, que não comem de maneira nenhuma. Então a gente sabe que a vida da mãe é muito mais difícil aí, porque é um jogo de cintura constante, 24 horas por dia ali, né? Exato. Mas, Exato. se você tem que ter um pouco de força de vontade, sim, para você estar conseguindo modificar ali. É igual no caso dessa mãe que estava falando do miojo, que você está falando do miojo, né? Mas Oi, voltou? voltou. Deu Voltou. aquela parada assim, ó, só o suspense. E aí, igual eu estava falando que a gente precisa ter também, né, essa primeira intenção ali de estar cuidando da alimentação do seu filho. Se o seu filho gosta de um miojo, tenta fazer um miojo de uma maneira diferente, entendeu? Para Exatamente. ver se ele come. A Alice aqui em casa, ela começou aí ela faz as terapias de segunda, quarta e sexta e a contraturno, é como se fosse uma escola e ela passa a manhã inteira lá, né? E tem que levar lanche, essas coisas. E aí esses dias atrás eu Eu falo que e no, me ouvindo? às vezes dá uma agarrada assim, mas estou te ouvindo agora. Ah, então tá bom. O que eu ia falar? Essa criança, a criança a criança autista, ela por natureza, ela já nasce com a sensibilidade ao glúten, né? Ela não Ia te tem, perguntar isso agora. ela não tem, ela não é uma criança celíaca, mas ela já nasce com sensibilidade ao glúten. Então, assim, é importante ao glúten e à caseína, né? Ah, mas só que quando a mãe tá amamentando a criança, caseína é uma proteína que está presente nos produtos lácteos, né? E ele também está presente aí numa menor proporção, né, no leite da mãe, né? E eles apresentam intolerância, né, ao glúten e à caseína. Por isso que a gente fala que intolerância não, sensibilidade, né? Tô acostumada tanto a falar intolerância que sensibilidade é uma coisa, intolerância é outra, né? Eles possuem uma certa sensibilidade. E assim, nisso, e desde pequenininho, eles já começam a apresentar os transtornos dessa sensibilidade, que são os desconforto abdominal, né? Distensão, diarreia, a constipação, um tanto que uma criança com TEA, se você perguntar para ela qual é a sua frequência no banheiro, ou ela tá direto igual um pato, né? Ou ela não tá indo.
Aí fica com aquela barriga assim, super distendida, né? Com o abdômen hiper distendido e sentindo dor. E muitas delas se privam, às vezes, de comer, porque para elas é um sofrimento comer, porque depois vai sentir tudo isso, né? Exatamente. É uma E aí tem aí. tristeza. E fora isso, ainda tem uns sintomas extraintestinais, né? Que a gente chama que aí vem aí as alterações, né? Que é na epiderme, né? Sim, Alterações no comportamento, né? Vamos colocar aí atenção, né? Distúrbios neuropsiquiátricos, né? Que é a falta de, vamos colocar aí, de atenção mesmo, né? De parar, de foco, né? de foco. Dores de cabeça, muitos que sentem muita dor de cabeça, né? Sim, Após alto consumo, principalmente de carboidratos refinados, que sim. Travou. Vamos esperar a doutora Vanusa voltar aí, gente. Voltou. voltou. Assim, e esses sintomas, às vezes eles aparecem no dia, né? Poucas horas após, ou eles também podem aparecer dias depois da ingestão do glúten, né? E assim, Sim, a única forma de você identificar que essa criança, né, que esse indivíduo tem a sensibilidade ao glúten e à caseína é com a inclusão e a exclusão dele, sim. né? Não Você tem uma precisa outra fazer o forma. teste. É. Não tem Precisa como fazer o saber teste. se não fizer dessa maneira, né? Tem que passar pelo sofrimento para saber como que é sofrer, como se dizer, Exatamente. né? Infelizmente, é isso que acontece. Uhum. E esses traços a gente consegue ver desde cedo, porque a Alice, quando ela era novinha, tipo, 3 meses, eu acho que a gente viajou, foi para o Espírito Santo, né? E aí fomos para Minas, na casa e a Alice ficou, gente, só mamava no peito, e a Alice Travou de novo. ficava sem ir ao banheiro, tipo, 7 dias, né? E aí, depois que eu voltei da viagem, eu levei ela ao médico, e foi quando a médica falou assim, Marcele, tenta começar você a tirar o leite, tirar um pouco do carboidrato, tirar um pouco do glúten, para ver se vai melhorar o intestino dela. E melhorou. Melhora, tem uma melhora significativa. O que acontece? Quando você permanece com esses alimentos, né, na criança, porque assim, o intestino dele já é um intestino permeável. O que é o intestino permeável? É um intestino que normalmente a gente tem cílios, né? Que absorve ali aminoácidos, né? Tudo que você está comendo. Sim, Aí chega a proteína do glúten, faz isso aqui com o seu intestino, ele rompe a barreira intestinal e faz com que várias outras coisas, outras substâncias, né, tóxicas, né, vamos dizer assim, para o restante do sim, organismo, fora dali, é, contribuam para que esse intestino dele continue, principalmente, dando vazão, né, transbordando essas substâncias, né, tóxicas para ele e fazendo sim, com que esse abdômen esteja sempre o quê? Distendido, né? entendido. E se o tempo todo você tá ali, tô dando um pãozinho, vou dar um macarrão, agora toma aqui um iogurte, né? Você vai estar o tempo todo o quê? Aumentando o grau de inflamação Inflamando. nessa criança, né? Exatamente. Essa permeabilidade intestinal, todos nós temos. O que acontece é que no autista ela é maior, Ela é né? maior, exatamente. Ah, pois é, gente, é muito importante, né? Doutora Vanusa, geralmente a gente fala, né, que assim, porque muita gente lê, né, vê as pessoas falando na internet que a dieta sem o glúten, sem a caseína, gente, primeiramente que faz bem para todo mundo, Uhum. né? Todo mundo fala que deveria fazer um pouquinho para ver aí. E segundo, Eu falo, que ele quem ajuda. não tem intolerância, quem não é alérgico, eu nem aconselho a começar a retirar, né? Agora, quem Porque apresenta uma tirou, retirou, o seu corpo depois já não reconhece mais, aí você passa a ter problema quando você for reintroduzir. Agora, eu se passei
por isso. Passou? E Passei. aí foi reintroduzir e aí começou o problema, né? Foi. Eu tava muito Sim. gordinha. Olha, gente, por isso que eu falo, não faça dietas que você vê na internet sem auxílio de um nutricionista. Eu tava muito gordinha, vi uma dieta na internet, falei, é essa que eu vou fazer. Tirei tudo, minha filha, emagreci, mas na hora que eu voltei a comer, meu Deus do céu, eu passava mal, minha barriga ficava, que parecia que tava com 9 meses. E Hum, aquela na barriga, o abdômen distendido. Aí eu fui no médico e falei, doutor, tem alguma coisa de errado? Aí fui fazer os exames e ele, mas você nunca teve? Eu falei, não, eu tirei. Aí ele me explicou a mesma coisa, mas quando o organismo fica um tempo sem comer, que volta a dar esses problemas, e agora você vai ter exatamente. que cuidar. Eu falei, Aí começa, aí tipo, vou comer um pão, vou ter que colocar uma enzima digestiva para dentro. Ah, nossa, agora eu vou tomar um iogurte, outra enzima digestiva, para poder acordar esse lado da produção, né, enzimática, para poder estar quebrando, né, esses alimentos assim que ele chega no seu organismo. sim. Olha só, a criança com autismo, né, a gente sabe que ela tem várias sensibilidades aí no estômago, né? E que Sim, você diminuindo a inflamação vai ajudar com que essa criança fique mais calma, mais tranquila, né? Existem exatamente. alguns grupos de alimentos que ajudam a desinflamar esse intestino dessas crianças, que ajudam tipo assim, a manter a criança mais tranquila ali, porque igual a gente estava falando, tem crianças que às vezes é mais resistentes a algum tipo de medicamento, Uhum. então você precisa estar mexendo ali na alimentação e colocando alimentos que vão ativar algum grupo né, de Bom, substâncias lá para ela ficar mais calma. Tem alguns assim grupos de alimentos que você indica para ajudar para desinflamar o organismo da criança com autismo? então, Marcele, normalmente, né, essa criança, ela vai passar, no caso da criança, né, ela vai passar por uma consulta, né, eu vou avaliar e vou analisar o porquê, às vezes, de tais sintomas, né. A gente, no caso, assim, com autismo, a gente tem vários tipos de dieta que a gente pode trabalhar com ele, né. Igual no caso que eu te falei, teve a dieta cetogênica, né, para o caso da criança que tinha aí a epilepsia refratária, né? Crianças que possuem o abdômen distendido o tempo todo, a gente já corta o glúten, a lactose totalmente, né? Substituindo aí às vezes por um leite de castanha, né? Que a gente chama de líquido Uhum. vegetal, mas Sim, por vezes, no início, a gente nem aconselha tanto a substituir por um leite vegetal, né, um líquido vegetal, porque o corpo subentende que é algo que ele necessita quebrar, né? Então, sim, assim, a gente exclui, a gente coloca, muitas das vezes, eu passo o quê? Uma dieta food maps, né? Low food maps, sim, ou seja, aí eu corto banana, todos os alimentos que possam fermentar possivelmente no organismo, no intestino dessa criança, sim, né? Ou seja, é exclusão e inclusão, né? Não tem assim um segredo ou tipo, nossa, vou fazer dieta tal ou então vamos incluir tal coisa para poder estar melhorando a qualidade de vida dessa criança. Não tem um segredo, mas assim aumentar, né? Vamos colocar aí fibras, né? Para poder melhorar a peristalse, né? O intestino dessa criança, né? sim. Consumo, né, a injeção hídrica também, né, elevar ela um pouquinho mais, ofertando aí Muito mais importante. água, um suco, né, uma água de coco, vamos colocar aí também folhas verdes, né, apesar de que alguns têm muita resistência ao verde, mas os que não têm, a gente adiciona aí folhas verdes escuras, principalmente, que é rico em ferro, né, para poder estar melhorando. Tem problema, vamos colocar aí, substituir alimentos que têm caseína, né? No caso, os lácteos, a gente coloca aí, substitui pelo leite de coco, né? Leite vegetal, ou então, se for uma criança muito pequena, fórmulas hidrolisadas, né? Essas que já vêm prontas, ou fórmulas de aminoácido, queijo vegetal, que também
tem aí no mercado hoje em dia, né? Que ofertam mais, né? Manteiga vegetal também. Tudo mais pro lado do vegetal, né? Ótimo. Outra coisa, outra pergunta assim que eu vejo eu tenho um grupo de mães, né? E aí de volta e meia eu vejo alguém comentando lá que o meu filho estava com muita dificuldade de comer, não estava comendo nada, e aí vai no médico, vai no outro, faz uma terapia, faz outra, aí a criança descobre que a criança tem o distúrbio do processamento sensorial, né? Que ele atrapalha também na alimentação, né? Atrapalha. Alguns, eu já tive casos de criança que, tipo, só queria comer, tipo, eu só tomo leite se tiver rosa. Porque o rosa Muito, acontece muito isso no autismo. arremete ao morango, arremete a uma coisa gostosa, tudo deles para ele. Tipo assim, se é rosa, é gostoso, é doce, né? Uhum. É doce, é gostoso, vai ter gostinho de morango e vai ser delicioso, né? Ou, no caso, igual essa criança aí de 3 anos que só comia miojo, o negócio dele era o ciclamato monossódico, né? Mas o E é ciclamato isso. monossódico, ele é um realçador de sabor. Mas só que ele também, ele provoca o quê? Reação dopaminérgica nessa criança, né? Ele vai fazer com que essa criança fique realmente mais agitada ou então apática, Ah, sim. né? Ai, gente, perdi aqui o meio o fio da meada. Nós estamos falando da criança que ou fica muito agitada ou fica muito mais apática por causa do miojo lá. Isso. E aí vamos colocar aí. Elas têm muito essa coisa, o sensorial delas tá muito ligado à cor, né? À Sim, consistência, né? E principalmente se eles verem algo que eles acharem assim, nossa, aquilo ali, vamos colocar um purê. Eu você faz um purê de batata com cenoura. Aí eles ligam aqueles pedaços da cenoura a um cocô. Nunca que você vai conseguir colocar fazer isso aquela também. refeição na boca daquela criança, né? Sim, Aí, por isso que eu falo que a criança tem um problema sensorial, é tentar camuflar dentro de algum alimento, né? Tudo aquilo que você possa estar enriquecendo aquele alimento. Tipo, sim, ele não come carne, tritura aquela carne, né? Faz um croquete com batata e coloca aquela carne ali no meio, enriquece com uma fibra, né? Com uma aveia, leva ao forno. exatamente. O importante é você tentar passar para a criança os alimentos ali, os nutrientes que ela precisa estar ingerindo, né? Exatamente. Porque senão E o outra, tirar da autista, cabeça aquilo. Eu como arroz com feijão, meu filho vai. Para mim, comida é só assim. Não, comida, ela tem várias formas de ser servida, né? com certeza, E entender que o você seu filho ele não é precisa. obrigado, né? A criança ela não é obrigada a comer um arroz com feijão e só daquele jeito ela vai estar alimentada. Não, você pode Não, pegar e modificar aquele arroz com feijão, fazer um bolinho, fazer um purê, fazer uma sopa, fazer coisas que faça que seja atraente aos olhos dele, com né? certeza. Se a gente já come com os olhos, imagine eles, né? Hum, Então, precisa ter isso. E assim, a criança autista, ela naturalmente já tem menos massa magra do que uma pessoa comum, uma criança comum. Tanto que geralmente eles têm muito problema com equilíbrio, né? tem. Essas coisas. E aí, se você não pega e firme, não tenta dar todos os nutrientes e tudo que uma criança precisa, vai desandar tudo, né? É importante também, né, a criança quando ela se descobrir dentro do esporte, né, isso vai trazer Sim. para ela também, além da inclusão social, né, porque sempre vai ter um que ela vai se apegar muito, né, Sim, e, precisa de uma atividade física.